Hoje nós vamos abordar esse tópico que diz respeito à simulação computacional do fim do universo. Esta apresentação faz parte da disciplina de modelagem de sistemas complexos da IASH-USP. Meu nome é Lucas, eu faço parte de um grupo que conta com mais 2 integrantes, o Douglas e o Matheus. Uma visão geral dessa apresentação. Primeiro, nós abordaremos alguns conceitos fundamentais de física para o entendimento da construção do modelo. Isso compreende a morte e nascimento de estrelas. Também abordaremos questões com respeito à expansão do universo e evolução do sistema. Apresentaremos as teorias atuais para o fim do universo, das quais os cientistas descrevem como os possíveis cenários mais prováveis para o fim do universo. Também mostraremos como, por meio de alguns cálculos matemáticos, a teoria por trás da construção de um modelo computacional que visa simular a dinâmica e o funcionamento do universo. Por fim, apresentaremos cenários de fim do universo por experimentação e modelagem baseada em agentes no nosso modelo computacional. O motivo pelo qual as estrelas existem se dá por conta desse fenômeno conhecido como equilíbrio hidrostático. Ele funciona da seguinte forma. Nessa imagem, a gente pode observar que há duas forças opostas que fazem com que a estrela não se colapse em torno do próprio eixo gravitacional, mas também que a estrela não se disperse. Como ocorre isso? A força gravitacional ela tenta constantemente implodir a estrela. Como internamente nas estrelas ocorre uma reação exotérmica de fusão nuclear, essa reação libera uma energia que funciona de forma oposta à atração gravitacional. Isso causa esse equilíbrio que é observado nas estrelas e permite com que ela exista. Só que em determinado momento, esse equilíbrio ele se rompe, quando uma das forças é superior à outra. Quando, por exemplo, o combustível de uma estrela se esgota, e ela não consegue fundir os átomos delas em átomos mais pesados, ocorre um processo conhecido como uma supernova. A supernova ocorre quando as camadas externas de uma estrela elas são atraídas com uma grande intensidade para o núcleo da estrela. O núcleo muito denso é majoritariamente composto por nêutrons, que eles se repelem entre si, eles não conseguem se condensar muito mais. Só que as camadas externas elas vêm com tanta velocidade com direção ao núcleo denso e grande, elas batem e são ejetadas com muita violência em direção ao espaço. Isso gera o que é conhecido como uma nebulosa. Essas nebulosas elas são propícias à formação de novas estrelas, porque elas são nuvens quentes de gases que, conforme é explicado pela teoria do caos, elas geram uns pontos de desequilíbrios no universo. Então, vão ter pontos que a atração gravitacional vai ser maior, que vai gerar um calor maior. E conforme a evolução do tempo, essa diferença vai sendo amplificada. Então, essa atração gravitacional vai se tornando cada vez maior, a massa vai se condensando cada vez mais e uma nova estrela é formada. O próximo tópico diz respeito à expansão do universo. Esse cientista, Edward Hubble, constatou, por meio de uma série de observações, as estrelas mais distantes no universo estavam se afastando com relação ao nosso referencial. E como que ele realizou essas predições? Conforme pode ser visto nessa imagem, quando temos um referencial que ele está se deslocando em nossa direção, é possível observar que, se esse objeto está emitindo algum som, o comprimento de onda dessa emissão é encurtado. Então, vai ser emitida uma onda, uma maior frequência e um menor comprimento de onda. Só que a partir do momento que esse referencial está se afastando de nós, a gente pode observar o contrário, que o comprimento de onda enlargece e a frequência diminui. Então, por meio disso, o Edward Hubble, quando ele fez as observações, ele percebeu que as galáxias mais distantes estavam desviadas para o vermelho.
fenômeno conhecido como redshift. Nesse fenômeno, o comprimento de onda da emissão da luz das galáxias, quando elas se afastam, elas caminham em direções às cores em que o comprimento de onda no espectro eletromagnético é maior. Então, por isso, o Edward Hubble enxergou que todas as galáxias estavam desviadas para o vermelho com um comprimento de onda maior. A partir disso, os cientistas acreditaram esse fenômeno como a lei de Hubble, que descreve como o universo está se expandindo. As causas dessa expansão, as teorias atuais descrevem devido à emergência da energia escura do universo. Só que ainda não é tão claro para os cientistas por que ocorre esse fenômeno, mas estima-se que há 5 bilhões de anos atrás, essa energia escura dominou a expansão do universo e fez com que ela se tornasse acelerada. Então, nós podemos perceber que quanto mais uma galáxia está distante de nós, mais ela se distancia. As próximas questões dizem respeito à evolução natural do sistema. Aqui a gente tem dois conceitos fundamentais que tratam do respeito à evolução desse sistema dinâmico, que são a entropia e a difusão. Suponha que você tenha um gás que está fechado em um recipiente. Então, esse gás ele vai ficar contido nesse recipiente, ele vai ficar difuso, enquanto esse sistema for fechado. Só que como nós estamos em um universo que ele é aberto, por conta da difusão, da entropia, o calor, a matéria, ela tende a se dispersar por esse novo universo gerado. Então, isso causa no quê? Isso implica que, com o passar do tempo, nós observaremos uma maior difusão dessas nebulosas de gases planetárias em um espaço cada vez maior. Isso ocasiona um esfriamento do universo com o tempo, se o universo continuar se expandindo pela forma como se observamos atualmente. Essas observações levaram os cientistas à formulação de possíveis cenários com respeito aos fins do universo, que são esses três que são mostrados: a morte térmica, a grande ruptura e o grande colapso. O primeiro cenário é a morte térmica. Neste cenário, o universo expandiu a tal ponto em que a entropia fez com que a energia térmica se dissipasse perfeitamente por todo o universo. Isso causa no esfriamento das grandes nebulosas, que são condições necessárias para a formação de novas estrelas e de galáxias no universo. A partir desse ponto, podemos dizer que não há qualquer atividade. Se o universo chegar a tal estágio, é possível dizer que o universo está morto para sempre. Este é o cenário mais provável de fim de universo em que os cientistas acreditam atualmente, por conta das taxas atuais de expansão do universo, em que ela é cada vez mais acelerada. O próximo cenário é a grande ruptura. Ela é muito parecida com o cenário do heat death, só que a condição para que esse cenário ocorra é que a taxa de expansão do universo ela se eleva a níveis tão altos de uma maneira tão mais rápida que qualquer estrutura gravitacional que tenha gravidade ela se colapsa. Então, neste cenário, é possível ver o colapso de grandes estruturas, tais como as galáxias, buracos negros, planetas, estrelas, todos em que a atração gravitacional interna do próprio corpo não é suficiente para mantê-lo ativo da forma que ele existe. O próximo cenário é o Big Crunch. Este cenário, o universo ele se contrai. Por que ocorre isso? Dado que eventualmente possa ocorrer uma desaceleração da taxa de expansão do universo, as estruturas que antes estavam se afastando, por conta da força gravitacional e da ausência de força inversa que afasta os objetos, ocasiona na aproximação e na fusão entre as diferentes estruturas. Isso vai ocasionar em um colapso de toda a matéria do universo em um único ponto novamente. Esse colapso, se toda a matéria se condensar em um único ponto, gerará uma nova singularidade e, eventualmente, gera um novo Big Bang.
Essa teoria, ela diz também que o universo ele ficou por ciclos infinitos de expansão e contração, no qual ele, por um período ele se expande, se contrai novamente por conta da diminuição da taxa de expansão e gera um novo Big Bang em ciclos infinitos, dos quais é conhecido como Big Bounce. Resumidamente, para a construção de um modelo computacional que visa simular a interação entre os agentes, que são as estrelas e as galáxias no universo, nós recorremos a algumas teorias físicas e matemáticas para a construção do modelo. A primeira é a forma como realizaremos a modelagem da interação gravitacional entre os agentes no nosso modelo. Recorremos principalmente à lei da gravitação universal de Newton, que é uma lei que descreve como os corpos se atraem gravitacionalmente e diz qual é a intensidade dessa atração gravitacional. A segunda, que é a equação de campo da teoria da relatividade de Einstein, que diz também com a intensidade da atração gravitacional entre os corpos em relação ao manto do campo gravitacional. A diferença é que a segunda equação ela é mais precisa para descrever a interação gravitacional em grandes escalas. Contudo, ambas podem descrever como os corpos se atraem no universo, com a ressalva de que a segunda é mais precisa. O segundo método matemático que recorremos para a construção de nosso modelo é a soma vetorial. Dado que temos os vetores da intensidade da atração gravitacional dos corpos, o cálculo de soma vetorial visa fornecer uma componente que descreverá a trajetória do corpo no plano observado do universo. Na tela você pode ver a representação gráfica de soma vetorial. Contudo, recorremos em nosso modelo para a soma vetorial por método de decomposição dos vetores. Vamos efetivamente observar como toda essa teoria se traduz no nosso modelo computacional no NetLoop. Então aqui a gente pode observar esse modelo que ele tem as galáxias como os agentes, né? A gente tem umas variáveis para a gente brincar, que essa é a constante de Hubble. A gente pode definir um parâmetro inicial, que esse parâmetro ele vai dizer qual é a taxa atual de expansão do universo. Mas também tem um parâmetro de desaceleração, que esse parâmetro diz como essa taxa de expansão vai evoluir no futuro. E a gente também pode brincar alterando a densidade de galáxias no nosso universo, certo? Então vamos fazer alguns testes iniciais aqui. Vamos deixar um universo com algumas galáxias e vamos rodar para ver como que se comporta o sistema. Então a gente vê aqui inicialmente as galáxias se atraindo, né? E é interessante observar, a gente tem um acréscimo de galáxias que a gente botou no nosso modelo, mas as galáxias próximas elas já se fundem rapidamente, né? A gente tem um decréscimo aqui no número de galáxias do modelo. A gente está com uma tendência de estabilidade, vamos ver como que evolui essa taxa. Então o que aconteceu aqui? O universo ele se contraiu, porque só sobrou a atração gravitacional, né? E isso ocorreu que todas as galáxias se fundiram em uma única galáxia e ela se colapsou pela quantidade de matéria muito densa no universo e gerou uma nova singularidade e resetou o nosso modelo. Se a gente tem um universo que não está se expandindo, a tendência é com o tempo ele se contrair por causa que só vai ter a força gravitacional para atrair os corpos, né? Vamos brincar aqui. Vamos definir uma taxa de expansão inicial para ver como que se comporta o sistema. Por enquanto ainda não vamos acelerar ele não. Vamos dar um setup aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui que está muita galáxia. Eu quero atingir uma configuração bem parecida com a do universo, que atualmente o universo ele já é na maioria consistido de espaço vazio, né? Então a gente tem que simular a configuração atual do universo, ou pelo menos tentar simular uma coisa que é bem parecida. Então
Aqui já é mais parecido com o cenário atual. Eu tenho o universo está se expandindo, só que ainda difere no caso do fator, no parâmetro de desaceleração, que ele não está alterando a taxa de expansão do universo. Vamos ver como que vai se comportar o modelo. Ó, foi bem rápido, mas a gente pode perceber o que? As galáxias próximas, elas se fundiram. Então a gente tinha 15, caiu para 10 o número de galáxias. Só que o que está acontecendo aqui no modelo? Como a taxa de expansão ela está expandindo o universo em todos os lugares, em todas as direções, essa taxa de expansão não permite com que a atração gravitacional entre essas galáxias distantes seja forte o suficiente para com que elas se unam. E isso causa que somente algumas galáxias consigam se unir em uma única galáxia grande. Como que isso acontece? Existem no universo aglomerados de galáxias. Então, esses aglomerados estão gravitacionalmente ligados entre si. E a gente verifica eles. Nós pertencemos ao grupo local, que é um aglomerado que tem a Via Láctea, a nossa galáxia, tem a galáxia de Andrômeda e mais algumas galáxias anãs. Que todas essas galáxias, de fato, elas estão se atraindo. Só que a gente está desconectado dos outros grupos de galáxias. Então, entre o nosso grupo e o outro cluster de galáxias, a taxa de expansão do universo já é muito grande e a gente não tem uma tendência de se conectar com esses outros grupos. Então, essa foi uma adaptação legal do nosso modelo, conseguir enxergar esses grupos de galáxias se fundindo e enxergar a taxa de expansão do universo vencendo a atração entre essas galáxias distantes. Então vamos seguir o modelo. Mesmo não acelerando, a gente chegou num cenário de heat death, que todas as galáxias morreram com o tempo e o universo está morto para sempre quando chega, mesmo com a taxa estável. Se a gente ainda aumentar essa taxa, as coisas tendem a piorar. Então, cada vez mais a taxa subindo, a taxa de expansão, mas a gente chega em cenários também de morte térmica do universo. Vamos deixar uma taxa bem rápida aqui, aumentar mais. Vamos ver como que vai se comportar. Olha, aqui a gente viu foi bem rápido, mas a gente conseguiu ver uma coisa interessante, que é um outro possível cenário. Vamos aumentar o número de galáxias aqui para ver se dá pra gente perceber. Olha, tá vendo esse colapso? Então, isso ocorre quando eu acelerei tanto a taxa que a atração gravitacional dentro da própria galáxia não foi suficiente para manter a galáxia viva, ativa. Então ela se colapsou e as estrelas foram ejetadas da própria galáxia. E eventualmente as estrelas também vão se colapsar. É um ciclo que tudo vai começar a se colapsar e no fim vai chegar num cenário que não vai ter interação entre nenhuma partícula do universo. Se essa constante, se a taxa de expansão for mais forte, a energia escura continuar a crescer cada vez mais no espaço vazio. Certo? Então vamos fazer um último cenário aqui, que é o universo está se expandindo, né? Só que depois ele tem uma tendência de retração. Vamos ver como que isso vai se comportar. A expansão está ocorrendo, só que a taxa de desaceleração reduziu a taxa de expansão do universo e com o tempo ele entra num cenário de Big Crunch novamente. Expansão e contração, ciclos de expansão e contração do universo. Ainda com relação ao modelo, apresento alguns aspectos que podem ser implementados para que ocorram melhorias. O primeiro delas é incrementar os tipos de agentes no universo, especificamente a adição da matéria escura e de buracos negros no modelo.
O segundo é o ajuste da escala do universo em aspectos de tamanho e tempo. E também calcular a interação gravitacional por meio da equação de campo da teoria da relatividade. Algumas indicações de fontes externas. Recomendo esse programa de simulação baseado em agentes para simulações de universo. Recomendo alguns vídeos também que nos inspiramos durante a construção do nosso modelo, especificamente esse vídeo do Kurzgesagt, 3 Ways to Destroy the Universe. Esse outro vídeo também, How Far Can We Go? Limits of Humanity. Recomendo também uma palestra do professor de física Lawrence Krauss, Why is the Universe Expanding? Deixarei todos esses links na descrição. Agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.